Olá, queridos, de novo aqui no nosso cantinho da palavra. Hoje eu quero falar para vocês sobre línguas de fogo. Está no livro de Tiago, no capítulo 3, os versos 5, 6 e 8. A língua também é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. O verso 6, a língua também é um fogo. Como o mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamado pelo inferno. O verso 8, mas nenhum homem pode dominar a língua. É um mal que não se pode conter. Está cheia de peçonha mortal. Existe um tipo de fogo que é muito perigoso. A Bíblia fala dela. Fala que pode ser uma fagulha, um pequeno fogo, que quando é inflamado essa língua pelo inferno, ela tem uma produção muito perigosa. Quando nós falamos de fagulha, um pequeno fogo incendeia um bosque. Uma fagulha incendeia uma floresta. A história conta que em 1871, em Chicago, um incêndio espalhou e mais de 100 mil pessoas perderam sua casa. Mais de 175 mil pessoas tiveram prédios destruídos e houve muita gente morta. E quando a Bíblia compara a nossa língua como uma fagulha, como um fogo, ela estava querendo dizer que nós deveríamos tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, porque às vezes é uma palavrinha aqui, é uma intenção má ali, e produz uma notícia falsa. Pode destruir uma cidade, pode destruir uma vida, e uma notícia falsa pode destruir uma nação. Nesses dias de pandemia, de vírus, de dificuldade, nós temos visto um ardor, uma inflamação. A Bíblia fala de inflamação do inferno. O que é uma inflamação? Inflamação é uma palavra que vem do latim que quer dizer inflamatio, que quer dizer atear fogo. Quando essa inflamação, esse ardor atinge a natureza humana, ela produz coisas malignas. A Bíblia conta no Antigo Testamento que os humanos se juntaram e fizeram uma torre. E aquela torre parecia que era para desafiar tudo, para dizer que era importante. Nós temos que tomar cuidado quando nós queremos uma coisa a qualquer custo. E aquele povo queria. E eles construíram uma torre muito alta. E o resultado daquela torre chama Torre de Babel. E o resultado foi, depois da construção não entendia a língua do outro. As línguas ali naquele momento foram confundidas. E um não entendia o que o outro falava. E aí surgiram as nações, as diversas línguas. Era tudo tão bom. Todo mundo, vamos supor que naquele tempo era hebraico, grego, todo mundo falava a mesma coisa. Depois as línguas foram confundidas. E a Bíblia fala que a nossa língua é como essa fagulha, o resultado daquilo que nós falamos sem pensar, ou que nós falamos com segunda intenção, ou que nós falamos com ira, com raiva, pode produzir um vendaval muito perigoso, pode destruir bons sentimentos. Hoje é dia dos namorados, dia 12 de junho de 2020. Que as nossas palavras sejam amáveis para o nosso companheiro, que a sua palavra seja amável para o seu namorado, que a sua palavra seja amável para o seu noivo. Nessa vida, o que levamos daqui é o amor. Mas então já falamos sobre a inflamação, o que é, sobre
a dificuldade que o humano tem de receber uma palavra dura, de receber uma palavra fora do contexto e de magoar muita gente. E a Bíblia disse uma coisa tremenda, que o homem domina tudo. O homem põe o navio em cima das águas e ele não afunda. O homem põe o navio nas alturas e o navio não despenca toda hora, só quando há acidentes. Mas o normal é que o avião desliza pelos ares deste mundo, sem causar dano, levando o povo ao seu destino. Assim deve ser a boa palavra. Mas quando o homem conquistou tudo isso, a Bíblia diz que o homem não domina a própria língua, não domina a sua natureza. Então, o que fazer? Como fazer? Jesus morreu na cruz do Calvário e ele foi morto e foi enterrado. Mas Jesus é Deus e a terra não suportou a presença de Jesus. E Jesus ressuscitou. E Jesus andava com seus discípulos. E caminhando com seus discípulos, Jesus os ensinava e falava a respeito do reino de Deus. E num dado momento, Jesus ia ser assunto ao céu. Jesus ia embora, mas ele não ia deixar os seus filhos sozinhos. Ele ia embora e ele ia enviar o Espírito Santo. Ele ia enviar o Consolador. E ele deu ordem a seus discípulos no livro de Atos. Ele falou, não se ausente, não retire, não saia de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Para que os discípulos iam ficar em Jerusalém, preso com a mensagem tão linda de que Jesus havia ressuscitado? Jesus precisava consertar algo que muitas vezes tinha sido usado errado, a língua. A Bíblia diz que eles foram, se juntaram, estavam em Jerusalém orando e buscando e esperando que do céu viesse um revestimento de poder sobre eles. E era a época de uma grande festa em Jerusalém. E da face da terra, muita gente de todas as nações se reuniram em Jerusalém. Vieram, tinha gente de todos os lados. A Bíblia conta que tinha gente da Mesopotâmia, do Egito, da Ásia, da Judéia, gente de todos os lados, tinha todas as nações de debaixo da face da terra. Era muita gente. E por certo, aquele povo todo reunido em Jerusalém nem desconfiava que ali tinha um grupo orando, tinha um povo buscando a Deus, tinha um povo esperando a promessa do Pai. E eles estavam lá orando, quem sabe cansados de ajoelhar, de ficar de pé, de mudar de posição, porque eles ficaram vários dias. Eles assentaram, e assentados, eles estavam esperando, e de repente veio do céu um som. Toda Jerusalém ouviu o som, um vento veemente, impetuoso, impossível não ser notado, e foi se aglomerando para ver o que se havia acontecido. E a Bíblia diz que um som veemente impetuoso entrou na casa onde estava orando. E eles viram, primeiro eles ouviram o som, depois eles viram as línguas repartidas como que de fogo, e pousaram sobre cada um daqueles que estavam orando. Eram línguas, não era mão, para dizer o seu trabalho é bom. Não era pé, a sua caminhada é gloriosa. Era línguas. E nunca mais aquela língua tomou um rumo diferente. Nunca mais aquelas línguas negaram o Senhor. Nunca mais eles falaram palavrão. Nunca mais tiveram confusão através da língua daqueles homens e daquelas mulheres. A Bíblia diz que veio um fogo. A língua era fogo em forma de língua. E pousaram sobre cada um deles. E quando pousaram sobre cada um deles, aconteceu em Jerusalém um milagre nunca visto. Deus operando na boca de quem orava e na audição de quem ouvia. Quem ouvia
entendia o que eles estavam falando na sua própria língua. Vamos supor que fosse hoje. Tinha ingleses, tinha gente falando inglês, outros falando grego, outros falando hebraico, outros português, outros espanhóis, e alguém levantasse no nosso meio e fizesse e falasse uma mensagem do céu. E aquela mensagem era tão ungida que todo mundo ouvia na sua própria língua. Foi um milagre maravilhoso. Eles ouviram, eles viram as línguas, os que oravam viam as línguas e sentiam o fogo arder, porque fogo arde, fogo inflama, fogo, quando é do inferno, ele destrói, ele divide, como lá na Torre de Babel, ele faz separação, ele traz confusão, mas o fogo do céu, ele traz sintonia, ele traz harmonia, ele traz cura, o cego vê, o paralítico anda. Quem está triste fica alegre. Quem está infeliz fica feliz. E a Bíblia diz que aquelas línguas, eles viram as línguas, os incrédulos ouviram o som, ouviam na sua própria língua, e os discípulos que oravam sentiam o fogo arder no seu coração. Por que eu sei que eles sentiam? Porque fogo faz arder. A presença do fogo esquenta, joga fora a friagem. A Bíblia diz que Jesus estava andando num caminho para Emaús. E com ele ia 2 discípulos. E os discípulos estavam muito tristes porque Jesus tinha morrido. E eles não sabiam que Jesus tinha ressuscitado. E Jesus foi andando com eles e foi explicando a palavra de Deus para eles. E quando chegou em um determinado lugar, que Jesus orou e partiu o pão, eles estavam tão tristes que eles não reconheceram Jesus. Eles estavam magoados, decepcionados. A tristeza nos cega, não nos deixa sentir o fogo do Espírito. A tristeza joga a gente no chão. E quando Jesus orou e partiu o pão, abriu-se-lhe os olhos, Jesus sumiu e eles falaram, eles testemunharam. Porventura, não nos ardia o coração quando ele nos ensinava, quando ele falava a palavra de Deus? A palavra de Deus faz arder o coração. E aquela gente que estava ali em Jerusalém receberam um milagre muito grande. E Pedro, no ardor na inflamação do seu coração. Só que essa inflamação não era ruim, era do céu, era divina. Pedro levantou e a Deus já tinha dado uma língua nova para Pedro. Quando o apóstolo Pedro abriu a boca e pregou, 3.000 almas aceitaram o Senhor Jesus como seu Salvador. Foi algo maravilhoso. Agora sim, eles poderiam falar. Antes negava o Senhor diante de uma criada. Agora, ele fala e o outro entende o que ele fala. Ele expôs a palavra e aqueles de coração duro aceitaram a Jesus como seu Salvador. Às vezes, na nossa vida, a Torre de Babel não está longe de nós. Está dentro da nossa casa. Nós falamos e o outro não entende. Nós falamos e às vezes nós temos a sensação que ninguém está nos ouvindo. Ou nós temos a sensação que estamos falando grego e o outro ouvinte só entende o português. Mas quando nós buscamos o Senhor, e o Senhor põe fogo na nossa língua, e o fogo entra lá na fonte do nosso coração, e a nossa boca se abre, e como uma torneira, ela jorra água limpa. Ela produz salvação para o ouvinte. Quando Jesus nos toma, quando Jesus põe fogo em nós, na nossa mente, quando Jesus põe fogo na nossa vida, a nossa língua é transformada. Nós falamos e o nosso filho rebelde entende. Nós falamos e o nosso esposo compreende. A ausência de guerra, a ausência de confusão, a ausência de perturbação.
Nós falamos e o outro entende. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos ficar em casa buscando o Senhor Jesus para pôr fogo em nós, fogo do céu. Deus te abençoe.